Existe um medo secreto que assombra muitos corações. Será que Deus ainda está comigo? Será que eu perdi a minha salvação por causa daquele pecado que eu cometi? Olá, queridos, bom dia! Pega a sua Bíblia, pega o seu café, porque aqui a esteira para, porque descansamos na obra consumada. Se você já se pegou pensando se Deus te abandonou por causa de um erro, ou se a sua salvação está em risco por causa de algum pecado, esse café é para você. Hoje eu vou te mostrar por que a ideia de um ex-filho é um mito religioso e como a sua filiação e salvação em Cristo são inegociáveis. Seja muito bem-vindo a mais uma semana do nosso devocional Café e Graça. E nessa semana eu quero falar com você sobre a nossa identidade em Cristo. E para a gente começar, eu quero falar justamente sobre isso, sobre a nossa filiação. No mundo natural, não existe essa ideia de ex-filho, certo? Se um filho erra, se ele se afasta, se ele faz uma grande bagunça, ele deixa de ser filho? Não. Ele pode ser um filho rebelde, um filho distante, mas o DNA não muda. Uma vez filho, filho para sempre. Agora, se no mundo natural é assim, por que você acha que no mundo espiritual Deus seria menos pai? A verdade é que se você nasceu de novo em Cristo, você é eternamente filho de Deus, salvo para sempre. Essa é uma verdade que nós lemos aqui em João, no capítulo 1, no versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Preste atenção. Existe uma cultura no mundo que diz que todo ser humano é filho de Deus. Mas isso não é verdade. Isso é uma mentira do diabo difamada pela religião para impedir as pessoas de compreenderem a verdade. Não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Nós aprendemos aqui em semanas anteriores que nós somos filhos de Adão. Carregamos a natureza de Adão. Somos criação de Deus, claro, mas filhos espirituais e naturais de Adão. Por isso que o texto está dizendo aqui que nós precisamos nos tornarmos filhos de Deus. Então, eu não sou filho de Deus a menos que eu me torno filho de Deus. E o que eu faço para sair desse nível de filho de Adão e entrar no nível de filho de Deus? O texto diz: os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, todos aqueles que receberam Jesus, todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, estes são filhos de Deus. Agora, lá em Marcos, vamos ler em Marcos, capítulo 15. Capítulo 16, versículo 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer está condenado. Então preste atenção. O que o apóstolo João diz é que todos os que creem no nome de Jesus se tornam filhos de Deus. E agora que o que Jesus está dizendo é que aquele que crer em Jesus e for batizado, confessar a sua fé em Jesus, ele é salvo. Então preste atenção, porque essa é a sua identidade em Cristo. Se você nasceu de novo em Cristo, se você creu e foi batizado em Cristo Jesus,
você é eternamente filho de Deus e salvo para sempre. Você não fez nada para se tornar filho e nem para ser salvo. Você creu. Você creu na obra de Jesus por você. E da mesma forma que você não fez nada para se tornar, você não pode fazer nada para deixar de ser. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, mas você pode dizer, né? Eu não aprendi assim. Eu também não. Por quê? Porque a religião nos faz focar no nosso comportamento. Então, se nós comportamos bem, se fazemos algo ou deixamos de fazer algo, então estamos caminhando para merecer a salvação ou a filiação. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Eu não tenho que pagar para ser filho de Deus. Eu não tenho que pagar para ser salvo. Eu sou salvo e eu me torno filho de Deus pela graça. Quando eu recebo Jesus, eu recebo uma nova identidade, uma nova natureza, e eu recebo então uma nova posição espiritual. Eu era condenado, filho de Adão, mas agora eu sou um filho de Deus, salvo em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, é uma nova criação. As coisas antigas, a natureza antiga, a realidade antiga de Adão passou. Eis que tudo se fez novo. As coisas antigas passaram. Você pode escrever isso no chat? Escreve isso aí nos comentários. As coisas antigas passaram, acabaram. Esse passar aqui é isso, acabou. Uma vez que você recebeu Jesus na sua vida, você não é uma versão melhorada de Adão. Você não está buscando ser uma nova versão, uma melhor versão de si mesmo. Não, você é uma nova espécie. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você foi tirado de Adão e foi inserido em Cristo. É isso que a religião nos esconde. A religião, ela nos faz acreditar que nós estamos caminhando para sermos filhos de Deus, para sermos salvos. Sabe, é sempre uma conquista futura. Não, irmão, você está em Cristo e você recebeu uma nova identidade. A sua nova identidade não é um prêmio, é um ponto de partida. E é importante você compreender que estar em Cristo, essa expressão estar em Cristo, significa que agora você não é definido mais por si mesmo. Você é definido por Ele. Você é quem Ele é. Você tem o que Ele tem. Você pode o que Ele pode. É o que o apóstolo João nos escreve em 1 João capítulo 4, versículo 17. Ele diz que assim como Cristo é, nós somos neste mundo. Ele é a definição da nossa identidade. Jesus é santo, então você é santo. Jesus é aceito por Deus, você é aceito. Jesus é filho amado, você é filho amado. Amém? Essa é a revelação que você precisa compreender hoje. Você é eternamente filho de Deus. E por isso, você é salvo para sempre. Não pelo que você faz, ou pelo que você deixou de fazer, mas porque você está em Cristo. E uma vez que você está em Cristo, o Espírito Santo se amalgamou em você e transferiu a você a identidade de Cristo. Amém? Poderoso isso, né? Poderoso isso. Eu quero orar com você. Orar para que essa verdade possa entrar no seu coração e que você possa declarar de fato quem você é em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Pai,
Obrigado por essa palavra nessa manhã. Nós recebemos hoje a revelação de que nós somos teus filhos e por isso somos salvos. Não é algo condicionado a nós, aquilo que fazemos ou ao que deixamos de fazer. É um presente do Senhor para nós em Cristo Jesus. E nós nos apropriamos disso, Senhor. Nós abrimos mão agora do medo de sermos abandonados, do medo de sermos rejeitados, de sermos condenados e abraçamos pela fé a nossa nova identidade como filhos amados, eternamente salvos em Cristo Jesus. Diga isso, repita isso comigo, diga: eu sou eternamente filho de Deus. Eu sou uma nova criação. Eu sou salvo para sempre. Amém. Aleluia. Essa é a nossa nova identidade. Creia nisso, declare isso, confesse e descanse nessa verdade. Você é um filho amado e salvo por Deus em Cristo Jesus. Amém? Você conhece alguém que vive com medo de perder a salvação, de ser abandonado por Deus, que se sente rejeitado por Deus por causa de algum pecado? Manda esse vídeo para essa pessoa. Existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida religiosa, aprisionada pelo medo, porque não compreendem essa verdade que você aprendeu hoje. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, ajude ela a entender a segurança que há na graça de Deus. Aleluia! E para a gente encerrar, sempre tem o nosso comentário, né? Escreve aqui nos comentários: eternamente filho. Eternamente filho. Sela essa verdade no seu coração, em nome de Jesus. Bom, agora que nós entendemos que somos eternamente filhos e salvos para sempre em Cristo Jesus, surge uma pergunta que é uma pergunta muito profunda, que é: por que Deus faria tudo isso de graça por nós? Por que Ele nos salvaria e nos restauraria e nos amaria incondicionalmente? É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos nos aprofundar na verdade do amor de Deus por nós. Te vejo aqui amanhã para mais um Café e Graça. Não esquece de curtir, escrever o seu comentário e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa receber dessa mensagem. Até amanhã, em nome de Jesus. Um dia abençoado para você.